Fala pessoal, bem-vindo a mais um podcast aqui da Alta Quadra. Sou o Pedro Câmara da Escola de Imóveis. Estou aqui com. Ariane Correia, proprietária da Brick Investimentos Imobiliários e Andar e Decor. Boa, e hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, que é o André, que veio falar sobre o mercado de incorporação. André, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje para o público, né? Mostrar um pouquinho para eles um pouco da sua história, primeiro. Eu acho que é bem legal a gente trazer a história da pessoa sempre. Falar como que você entrou no mercado imobiliário, se já veio de família do mercado imobiliário, não. Se você entrou de paraquedas igual algumas pessoas ou não. Eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente, primeiro, sobre essa história. Depois a gente vai falar aqui para o pessoal o que é esse mercado imobiliário, qual que é a sua visão com relação a isso também, que eu acho que é super importante. Sua visão é super ampla e a gente pega muito exemplo do que você fala sempre, né? A gente trabalha junto e eu vejo você com, cara, um espectro muito legal de mercado imobiliário. Legal, Então, legal. traz aí pra gente um pouco dessa história, né? Como foi que você começou? Se você já passou por algum lugar antes, que era diferente, mudou. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Legal, bom, pessoal, primeiramente agradecer demais aqui, Pedrão, Ari, tá do lado de duas pessoas aqui que eu admiro demais o trabalho, então é muito bacana, tô muito feliz de estar aqui com vocês, poder dividir um pouquinho da minha história, e a gente poder conversar um pouquinho desse tema que a gente tanto ama, que é o mercado imobiliário. Ontem, inclusive, eu estava fazendo um evento para 50 investidores, numa casa de carnes uruguaias ali em Genópolis. E eu, no meio de uma conversa, me peguei falando sobre essa questão de trabalho, não trabalho, quanto que a gente tem prazer em fazer o que a gente está fazendo. Então, hoje sou muito grato por fazer uma coisa que eu realmente amo muito fazer. Então, tá aqui com vocês e o meu dia a dia quase que não é um trabalho, quase que é um hobby muito legal que acaba trazendo retorno financeiro bacana aí pra E gente. quando que começou a sua história no mercado imobiliário? Cara, minha história no mercado imobiliário começou em 2013. Então Tá? são aí já 11 anos de mercado. Bom, vou contar um pouquinho da minha história, vou tentar ser breve, sou um pouco prolixo, acho que como Pode quase... ficar um pouco mais perto. um pouco mais perto. Uhum. Sou um pouco prolixo, acho que como todos os bons vendedores aí de qualquer tipo de mercado, mas vou tentar ser o mais breve possível. Bom, comecei no mercado, acho que como a maioria das pessoas começam, tá? Não vou generalizar isso para 100%, mas talvez aí uns 90%. Então eu estava vindo de um outro mercado, tinha aberto uma empresa com um amigo meu que hoje está morando em Miami. A gente ia trazer um produto da Austrália para cá, o negócio acabou embarrigando, não deu certo e acabei entrando no mercado imobiliário, né? Então entrei muito com esse mindset, que eu acho que é um mindset que muitas pessoas acabam entrando no mercado de não dei certo numa profissão Sim. e acabei Vou pra outra. entrando aqui no mercado imobiliário. Obviamente que no meio do caminho, isso vai aparecer no meio da minha história, houve a virada de chave onde eu entendi o potencial dessa profissão e quanto você tem que ser orgulhoso de poder trabalhar no mercado que melhor remunera em qualquer mercado no Brasil, segundo a minha visão. Comecei como corretor de imóveis, padrão. Minha primeira incorporadora que eu trabalhei foi a MAC Construtora. O começo do mercado era corretor assim, raiz, etiquetava panfleto, levava panfleto no posto de gasolina, dava para os carros, conversava com as pessoas e era engraçado porque, contando até um pouquinho antes disso, eu tinha um amigo meu, a gente era mais novo, a gente tinha uma galera muito grande, e sempre que a gente ia para uma festa, ia uma balada, ia para alguma coisa, eu sempre convencia todo mundo de que o meu lugar era muito mais legal do que o lugar que eles A queriam ir. festa. E aí um amigo meu pegou e falou, cara, mas por que você não trabalha na área comercial? Por que você não trabalha na área de vendas? Pô, você convence 30 pessoas a irem para um lugar que ninguém queria ir e todo mundo vai e fica feliz. Só que eu nunca enxerguei isso muito como um ponto de negócio e tudo mais. Quando entrei no mercado imobiliário, minha mãe já está aí há seus, acho que quase 15 anos na Cirela. Ela estava muito bem na época, hoje continua muito bem, numa das principais corretoras lá da Cirela, que é, acho que talvez hoje a empresa principal do mercado imobiliário hoje aqui em São Paulo, principalmente no mercado de alto padrão. E comecei na MAC por conta dela. O trabalho foi um trabalho raiz, comecei como corretor, plantão de vendas, fazendo roleta, etiquetando, panfletando. Depois consegui ter uma performance muito bacana. Eles acabaram me trazendo para online. Do online acabei virando gerente, então peguei o meu primeiro cargo de gestão com mais ou menos aí um ano a um ano e meio de mercado, que foi uma experiência também fantástica, né? E lá para
meados de 2016, já com 3 anos de MAC, eu recebi o convite para ir para a Vitacom. Então, minha diretora comercial na época saiu da MAC para a Vitacom e ela fez de tudo para me levar. Fiz uma reunião, fiz reunião com a Ariel, a gente bateu um papo, foi muito bacana. Resolvi ir para lá. Na época, eu entrei, a Vitacom ela estava numa mudança muito grande, eles acabaram tirando a House. Eu acabei assumindo muito da área de vendas da Vitacom, acabei ficando como gerente geral de vendas ali da empresa. Foi uma experiência fantástica, né? Foi uma escola para mim, ali aprendi muita coisa, não só como gestor, mas também como estruturador de negócios imobiliários. E ali que para mim foi uma grande virada de chave, porque na MAC eu já tinha entendido qual era o potencial do meu trabalho, qual era o potencial do mercado e qual era o potencial de remuneração. Na Vitacom eu consegui expandir a minha cabeça para entender que o mercado ele vai muito além da venda de apartamento. Exato, começa muito antes. Mas muito antes, mas muito, e ele é muito plural, né? Dá para você trabalhar com absolutamente tudo. E quando a gente fala em targets de comissão, dá para você buscar o target que você quiser. Obviamente que para isso acontecer, você tem que ter uma construção. Sim. Então, quer dizer, para eu chegar onde eu tô hoje, houve uma construção de 11 anos no mercado. Continuando um pouquinho da história, fiquei 2 anos na Vitacom, foi uma experiência fantástica. Ali tive a oportunidade de formar uma equipe completamente diferente de tudo que a gente tinha no mercado. Então, na época, a House foi embora, a gente resolveu chamar os corretores de executivos e a gente contratou os primeiros executivos. Eu tive o privilégio ali de tocar uma equipe de 7, 8 pessoas, sim, com potencial gigante na Vitacom, o que eu enxergava como uma equipe de alta performance no mercado imobiliário na época, porque eu tinha uma equipe onde talvez o meu profissional que estivesse abaixo de mim, que ganhava menos, ganhava seus 20 a 30 mil reais por mês, e aqui ganhava mais, ganhava muito mais do que isso. E isso eu acho que, como gestor, por exemplo, na MAC, era uma das minhas maiores dores, porque eu acho que uma das maiores carências que o mercado imobiliário traz é a falta de mão de obra qualificada por uma série de questões estruturais que depois a gente pode entrar depois, que eu acho que são muito conceituais de visão minha. Mas ali eu tive a oportunidade de sair de um modelo de mercado onde você tem 20, 30, 40, 50 corretores e 5, 10 caras que vendem e 30, 40 que às vezes estão passando fome, e fui para uma equipe de alta performance onde todo mundo ia muito legal. E isso foi muito de acordo com o meu propósito de vida. Então, ali eu fiquei comprado nessa ideia, intermediando. Foi ali que eu comecei a fazer as primeiras operações de private, então, em fazer os clientes entrarem em incorporação, ganharem junto com o incorporador, olhar para TIR, olhar para ganho, olhar para retorno e começar a ter uma visão completamente diferente. Em algum momento, houve a saída da Vitacom, eu saí para abrir, na verdade, uma empresa, né? Eu me filiei ao grupo Anapro, né, que hoje é um grupo que foi comprado pela OLX, né, na época ele era tocado pelo Júnior, o Júnior era o CEO do Anapro, um cara bem famoso aí no mercado, e a gente abriu para ser uma vertical de atendimento deles. Então a gente fazia todo o primeiro atendimento, que era uma coisa que estava muito em alta no mercado, né? Então você tinha diversas empresas que faziam isso, a gente foi fazer para o Anapro. Então a gente virou tanto uma empresa de primeiro atendimento para os incorporadores, então a gente atendia os leads, qualificava e passava a bola para o corretor e garantia que o corretor fazia a gestão eficiente da carteira dele de CRM. E a gente também tinha uma parte de consultoria em gestão comercial para o incorporador. Então a gente foi a empresa que na época trouxe muito esse conceito de colocar o BI dentro da Anapro, para que a gente, por dentro do BI, a gente conseguisse olhar de uma maneira mais analítica para tudo que estava acontecendo dentro da incorporadora, das mídias, o que estava convertendo, o que não estava convertendo, para que a gente tomasse uma decisão comercial muito mais coerente de onde a gente ia colocar o nosso dinheiro para buscar a conversão que a gente tinha. Meu papel no negócio, naquele momento, qual que era? Os meus 2 sócios ficavam nessa operação, então eles pegavam, iam lá, captavam clientes, estruturavam, a gente tinha uma equipe ali com 40 atendentes que atendiam diversas incorporadoras do mercado, a gente acabou se tornando uma empresa relativamente grande em um curto período de tempo, em 6 meses a gente já estava com quase 60 funcionários. Caramba! Só que qual que era o meu papel ali dentro? O meu papel ali dentro era: olha, a gente é uma empresa nova, a gente tem que colocar dinheiro, a gente é uma startup, isso tem custo. André, vai atrás de negócio. Para vender o sistema para novos incorporadores. Não, eu fui atrás de negócio. Eu era um cara de negócios onde eu fazia estruturação de novos negócios,
estruturação de terreno e captação de funding para incorporadores. E com esse dinheiro, a gente pegava esse dinheiro e injetava dentro da empresa. Em algum momento, minha esposa estava grávida, a gente estava conversando agora há pouco aqui, eu e o Pedrão, eu estava contando uma vontade de ter filho, algumas coisas que ele quer fazer antes disso. E aí eu estava num momento já posterior ao que você está agora, que era minha esposa grávida de 7, 8 meses, estava com uma carga horária aí de 14 a 16 horas por dia, 7 dias por semana para deixar o negócio em pé, que a gente participava de tudo. Que os empresários acho que sabem muito bem como que é isso. E eu dei não foi um burnout, não foi um nada, mas foi um surto de falar, cara, não é isso que eu quero para minha vida, a minha filha vai nascer daqui a pouco, e o que eu faço hoje dentro da empresa, eu posso fazer sozinho. Eu não tenho mais necessidade de fazer absolutamente nada filiado a esse propósito de empresa. Negociei a minha saída da empresa, saí da empresa e daquele momento até 2 anos atrás, mais ou menos, eu fiquei como broker no mercado, tanto no mercado de private, então fazendo captação de funding para incorporadores e estruturando operações imobiliárias, e no mercado de novos negócios, prospectando terrenos e olhando de uma maneira analítica como que o incorporador poderia fazer para comprar aquele terreno. Né? Isso também para mim assim foi uma escola, foi muito legal. E houve uma tomada de consciência para mim muito grande que eu não precisaria me filiar a ninguém, porque eu me filiando a alguém, eu acho que eu teria que vender muito mais o propósito da outra pessoa do que o meu. Então, Nesses 2 anos, você meio que foi empreender de novo. Fui empreender, mas fui empreender carreira solo. Sim. Fui ser broker, fui ser corretor de imóveis, de operações estruturadas dentro do mercado imobiliário. Há mais ou menos aí uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, tem uma empresa que se chama WDS, que é uma empresa onde eu sou executivo, sou diretor comercial, novos negócios e relacionamento com o investidor da incorporadora. Os donos, gênios fantásticos do mercado imobiliário, Daniel Sibinelli, Luciano Sibinelli, a gente já era muito amigo pessoal, eu já fazia a captação para eles. E houve uma vontade muito grande deles de mudar um pouco o modelo de vendas dentro do mercado. E era algo que estava muito de acordo com algo que eu buscava há muito tempo, mas que eu não encontrava nenhuma empresa dentro do mercado imobiliário que conseguia trabalhar especificamente nesse propósito. E qual que era o nosso propósito? Né? Quando a gente olha ali para uma estruturação imobiliária, né? Até alongando um pouco o papo, além da minha carreira, além da minha história e tudo mais, o que me fez me filiar a uma nova empresa e trabalhar para uma empresa e vender o produto daquela empresa. Por mais que, como acho que um bom profissional deve ter um senso de dono e um senso de sócio, o mais importante para mim sempre foi o propósito. Quando eu conversei com o Daniel e com o Luciano na primeira rodada, a gente bateu um papo, foi muito bacana e tudo mais, e eles trouxeram uma dor deles, que também era uma dor que eu enxergava para o resto do mercado inteiro de incorporação. O custo de aquisição do cliente para ele viver a experiência do plantão de vendas é muito alto. Né? A gente fez aí uma modelagem com 50 SPS, 30 nossas, 20 de parceiros de mercado que ofereceram as operações para a gente, operações obviamente já concluídas, 100% vendidas. A gente fez uma análise crítica e a gente chegou num custo de médio de 25% do custo que é repassado para o cliente, é o custo de plantão, o custo de marketing, o custo de decorado, o custo de comissão absurdamente alto que tem dentro do plantão, porque pela falha do mercado imobiliário não ter tantos bons profissionais dentro de um plantão de venda, muita gente precisa ser remunerado para uma venda acontecer. Não necessariamente aquela experiência do cliente que vai comprar, às vezes, um ativo de 5 milhões de reais, ou de 1, ou de 2, ou de 3, ou que seja de 500 mil reais, é uma experiência bacana. Né? E esse cara está pagando 25% do preço do apartamento por isso. Né? O que isso quer dizer? Puta, vou lançar um produto hoje em Pinheiros e vou lançar um produto a 20 mil reais o metro quadrado. Vou lançar no mercado tradicional. Eu tenho que te cobrar 20 mil reais o metro porque eu tenho que fazer isso. Agora, se a gente for trabalhar com investidores, se a gente trouxer uma solução imobiliária mais inteligente, se o nosso banco for o nosso investidor e a gente trabalhar junto com eles dentro de uma relação de confiança e dentro de uma relação de entrega, a gente consegue transformar esses 20 em 15, dar esse ganho para o investidor. E por que a gente dá esse ganho para o investidor? Porque ele também tira um risco comercial gigantesco da gente de vir para o mercado. Quando essa ideia for construída por nós três, eu falei, cara, é exatamente isso que eu quero fazer da minha vida. E a partir desse momento, a gente criou uma nova marca dentro da WDS, eu entrei para somar no time, a gente criou a WDS Prime,
que é hoje a nossa hold que cuida de toda a parte de investimentos e de soluções imobiliárias inteligentes para investidores profissionais hoje que atuam dentro do mercado imobiliário. Então, para mim, isso foi uma das maiores viradas de chave na minha carreira, na minha vida. Acho que me alonguei um pouquinho aqui no Tá bate-papo, ótimo. mas consegui contar um pouquinho para vocês da minha história. Acho que depois a gente vai poder entrar um pouquinho mais nos detalhes de tudo. Cara, e assim, pegando um pouquinho o gancho dessa questão da WDS Prime e de como que você está estruturando essa... Já está estruturado, né? Já está em operação essa parte dessa venda. A gente vê que depois, eu gosto muito de falar sobre isso porque eu estou no mercado imobiliário antes da pandemia também, né? E antes da pandemia, você vender um imóvel sem um decorado era absurdo. Você vender um imóvel sem um plantão de vendas era quase como se fosse uma ofensa, né? A grande maioria das vendas, elas tinham que vir com um plantão de vendas, com um decorado, com um corretor lá, tinha que ter a visita, tinha que ter tudo isso, porque senão não vendia. Depois da pandemia, o facilitador da tecnologia que veio, você não precisa mais, nem hoje não se tem mais nem aquele book impresso que antes era obrigatório ter, né? Então não se tem mais nada daquilo impresso, não se tem mais uma obrigação de um decorado e não se tem mais uma obrigação de um plantão de vendas. Então essa nova forma dessa venda, claro que a grande maioria dos produtos ainda se tem porque mercado imobiliário tradicional, todo mundo segue um tradicionalismo. Mas hoje não se tem mais essa necessidade e o cliente também enxergando que quando você tira isso, esse custo, você tira isso dele, né? Porque a grande maioria das pessoas tira o custo da incorporadora, ponto. Não tira do cliente. O preço de metro quadrado vai vir a mercado. A WDS, ela fez o contrário, né? Ela tira o custo do cliente também. Então, acho que a gente mostrando isso e a gente fez vendas nesse modelo, essa experiência foi bacana demais, assim, a Foi gente muito mostrar legal para o cliente e explicar para o cliente, cara, é mais interessante você comprar sem ir no decorado, porque isso X, Y, Z, e aí o cliente entender o motivo e ele falar, caramba, você está pensando no meu bolso também. E aí ele compra a ideia, ele compra o produto e ele fala, não, eu vou valorizar muito mais do que o do lado ali que está vendendo, está com decorado, está com tudo, mas não é porque teve preguiça ou que quis economizar para a incorporadora, quis economizar para mim, entendeu? Então, esse modelo de negócio ali, mostrando isso para o cliente, que é o que as pessoas não fazem, de mostrar para o cliente, de economizar para o cliente, tem dado um resultado muito bacana e tem dado uma aceitação e tem dado uma questão do cliente sentir que ele faz parte ali do negócio, né? É o que tem acontecido isso. A gente vendeu muito esse produto, e o cliente, ele fala, poxa, que legal, eu fui num jantar com a incorporadora, eu conheci o sócio da incorporadora, eu conheci o André, ele explicou pra gente, explicou tudo, mostrou pra gente, eu entendo por que o projeto foi feito dessa forma, não é uma venda, né? É uma consultoria ali que você fala com aquela pessoa e você trata ele como se ele estivesse fazendo parte da construção desse produto também. Então, isso que é o diferencial ali, que eu acho que o mercado está caminhando para isso, né? O mercado imobiliário, você vende apartamento, tinha-se aquele relacionamento frio. Então, por que a construtora colocava o corretor no plantão e tinha que estar lá? Fazer volume num plantão. O cliente entrava, tinha que ter um corretor lá para apresentar um produto, como se fosse um apresentador mesmo. Ele não conhecia de mercado, tanto assim quanto hoje, tem que conhecer. E hoje o corretor, ele deixa de ser um corretor, ele vira um consultor. E a venda, ela deixa de ser uma venda e ela vira uma coisa mais pensada, né? Ela vira uma coisa Mas mais estruturada. Vocês acham que hoje ainda a maioria tem plantão aqui, né? E tem Muito, lançamento. Enfim, grande maioria. vocês acham que nos próximos 10 anos a gente vai, não diria acabar, mas assim, vai reduzir muito essa questão dessa estrutura de lançamento imobiliário que a gente tem hoje? Eu acho que sim, Uhum. tá? Porque assim, se você olhar para o mercado imobiliário hoje, você vai ver uma grande commodity. Então, quer dizer, você chega em Pinheiros, é tudo 20 e poucos mil reais o metro quadrado. Faz sentido. Pô, você tá no bairro central, você tem saída ali para Faria Lima, você tem saída para Paulista, você tá do lado dos Jardins. Pinheiros é um bairro muito grande, que ele engloba diversas saídas importantes do mercado de São Paulo. Mas hoje, não importa onde você vai chegar em 17, 18, 20 mil reais o metro quadrado, quase que em todos os bairros de São Paulo. É. Sim. Isso configura Aham. uma commodity. Se isso configura uma commodity, puta, beleza. Então, como é que eu vou fazer para disputar o preço? E aí você tem que fazer uma outra análise. Qual que é o poder de consumo que aquelas pessoas que moram naquela região específica onde você vai lançar o produto conseguem pagar, né? Puta, a Selic tá baixando, a gente tá num momento bacana de mercado, as expectativas é que o funil de financiamento aumente, que todo mundo fique mais confiante, ganhe mais grana e compre. Mas a grande realidade é que dependendo do bairro que você for,
o cara não consegue pagar 20 mil metros. Uhum. Em Pinheiros a gente sabe. A gente vai lançar um produto em Pinheiros, agora esse ano, onde nesse produto vai ser um lançamento tradicional. Uhum. A gente fez uma operação estruturada dentro desse negócio, foi um terreno que a gente desenvolveu. A gente chamou um fundo de investimentos. O fundo de investimentos aportou 30 milhões de reais com a gente dentro do negócio. Está entrando junto conosco como parceiro e livrando a nossa exposição de terreno. Então, quando a gente fala muito em operações de private e tudo mais, a gente sempre está falando de como que a gente vai fazer para livrar aquela exposição do incorporador e trazer um benefício fiscal e financeiro muito bacana para o cliente. Então lá, por exemplo, em Pinheiros, a gente está estruturando de uma maneira que a gente precisa fazer um plantão de vendas. E ali é um produto de 150 metros. A gente acredita que para lá, que era o que você estava falando do negócio decorado, eu acho que ali, por enquanto, ainda no momento de hoje do mercado, ainda precisa de decorado. Mas o que eu tenho escutado de muito do mercado, diversas incorporadoras que elas têm uma timeline de 5 a 8 anos para se transformar em incorporadoras que vão trabalhar sem plantão. Muitas incorporadoras já estão começando a construir o prédio porque entendem que isso dá uma segurança maior para o cliente. Porque o custo que você coloca num plantão de vendas... Porque assim, você vai fazer uma operação imobiliária de lançamento, você vai pegar um financiamento com o banco. Para eu fazer uma operação dessa de private e falar, olha, os investidores serão os financiadores da minha obra. Eu não vou colocar o banco. Né? Então, quer dizer, dentro da operação imobiliária, você tem diversos tipos de garantia. O banco era um garantidor. Quando você compra o terreno e você tira o regime de incorporação, você pode instaurar o patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação vai garantir que aquela SPE, que aquela sociedade que foi desenvolvida naquele terreno para desenvolver aquele prédio não pode ser afetada por mais nada que aconteça na vida dos nossos outros projetos, na vida da holding, na vida dos sócios. Mas ele não é uma garantia de se a gente quebrar, vai continuar a obra. O banco ele já vai trazer esse colateral de garantia muito maior. Então, a partir do momento que a gente está falando de trazer um novo modelo para o mercado, a gente está falando de ganhar uma confiança muito grande do cliente. Então, o que eu acredito? Eu acredito que dentro disso vai haver um híbrido. Vão existir empresas assim como a gente, que vão buscar construir essa confiança com o investidor para conseguir sair, inclusive, do banco e trazer a obra mais barata possível. E você vai ainda ter as pessoas e a maioria, provavelmente, das incorporadoras que vão continuar pegando financiamento, mas o custo de marketing, o custo de plantão... Eu lembro quando eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário, a gente falava de um custo de marketing, plantão... decorado de 3%, 3,5%, chegando a 4%, sim, muito do VGV. Hoje tem produto que a gente chega a 7% para você conseguir fazer uma venda. 7% do 7% do VGV para você criar uma estrutura de um plantão. Aí, puta, o cara tá comprando um negócio de 2 milhões. Tá legal, manda o cara ir na loja da Ferrari, se ele tem 2 milhões de reais. Vê como é que ele vai ser atendido. Muito provavelmente ele vai ser atendido por um vendedor fantástico. Ele vai ter uma experiência, às vezes ele nem foi para comprar, saiu, comprou e nem entendeu o que aconteceu, ainda tá contando pro amigo que ele tem que ir lá falar com aquele cara que tem o melhor atendimento da vida dele. Infelizmente, a gente sabe que essa não é uma experiência que acontece todas as vezes dentro do mercado imobiliário. Então, por que esse custo de aquisição para o cliente? E quando você tem esse mercado de commodities já configurado e é de conhecimento dos incorporadores e a gente consegue olhar diversos bairros com estoques altíssimos, não é todo bairro que consegue consumir a 17, 18, 20 mil reais o metro quadrado. Então, se não houver uma correção, o mercado imobiliário ele vai começar a perder ou vai ter que colocar produtos ainda menores no mercado para as pessoas começarem a se adaptar. Elas já foram de 200 para 100. Daqui a pouco vai de 100 para 50. E aí onde que vai parar isso? 50 vai para 25? Então, quer dizer, o mercado imobiliário ele precisa se readequar até pensando no povo, né? Você acha, então, que a estrutura de custo hoje para você lançar um empreendimento imobiliário, ela tá, de certa forma, chegando no limite, assim? Você precisa conseguir lançar... Dependendo do produto, sim. Eu acho que tudo depende muito do produto, tudo depende muito de como você quer estruturar a operação, tudo depende do tamanho do risco comercial que você quer tomar. Vou dar um exemplo para vocês. Não vou falar qual que é a operação, porque a gente tem NDA assinado e tudo mais, mas vou explicar como é que a gente estruturou um negócio. Eu estou comprando um terreno. Esse terreno está sendo comprado 100% na permuta, que é um sonho de todos os incorporadores, caso a permuta seja boa, que ela também me tira um espaço grande de vendas. Nesse caso, foi muito bem negociado nesse sentido. É um empreendimento de altíssimo padrão, aonde você está inserindo no mercado que hoje, cara, puta, você também se transformando numa commodity. Quantos produtos você tem de 40, 60 mil reais o metro quadrado estocados hoje no mercado para vender? Então vai haver uma correção disso para daí lá na frente talvez esses produtos valerem 70, 80 mil reais o metro quadrado. Porque para altíssimo padrão, o cara que é dolarizado, que é o cara muito rico,
A cabeça do cara é diferente. Uhum. Pô, vou comprar um apartamento em Manhattan, cara, $50 mil o metro quadrado. Comprar apartamento de frente ao Parque do Povo, é $12 mil o metro quadrado. É. Pro cara, continua sendo de graça. Uhum. Como é que a gente estrutura? A gente falou, puta, legal, cara, podemos trazer esse produto pro mercado. Estamos ali com 25%, quase 30% dele comprometido na permuta, que é uma coisa que cabe para altíssimo padrão. 30% 30%. na permuta do É. terreno. Se fosse assim, Uhum. médio padrão, a gente configura 17, 18, médio alto. Uhum. Altíssimo padrão, até uns 30% aceitável. Uhum. Se for um padrão mais baixo, a gente busca algo próximo de 10%, 7%, 8%, 12%. Uhum. Aí vai também depender muito do VGV. Uhum. Aí a gente pode entrar mais no detalhe depois. Como é que a gente estruturou o negócio ali? A gente pensou, putz, beleza, vou trazer ele para o mercado. Para eu trazer ele para o mercado e fazer tudo o que eu preciso fazer, eu preciso vender esse produto na casa dos R$50 mil o metro quadrado. Uhum. Especificamente nesse terreno que a gente está falando, eu até acredito numa venda de R$50 mil o metro quadrado, mas vocês concordam comigo que é um puta de um risco comercial? Uhum. Sim. E se eu não vender o tanto de unidade que eu precisei vender para eu pegar me utilizar do plano empresário e financiamento à produção, Exato. eu vou ter que colocar mais dinheiro meu no negócio, Uhum. o que vai me gerar uma exposição maior e um risco muito maior para minha empresa, a gente estruturou de uma maneira diferente. O que eu considero uma maneira muito inteligente. Então lá são apartamentos de 330, 515 e uma cobertura de 780 metros quadrados que a gente está olhando para esse terreno específico. Lá a gente tem uma parte comprometida. A parte que não está comprometida, a gente vai fazer uma operação como se fosse um preço de custo, trazendo com investidores que vão participar do negócio junto com a gente, comprando por um valor de aquisição muito baixo. Todos esses investidores que entrarem junto com a gente, co-incorporando junto conosco no negócio, eles vão nos cobrir todo o custo de obra e outorga que a gente vai ter no negócio. Legal. O que isso quer dizer? Acabou meu risco comercial. Zero exposição. Zero exposição. Uhum. O que eu vou sobrar para mim no final do dia? 2 unidades de 15 metros quadrados, no 24º e no 26º andar do prédio, porque é Uhum. duplex, e uma cobertura de 780 metros quadrados na cobertura, que vai estar no 28º andar, de triplex e tudo mais. A gente já precificou, não vou falar qual que é o preço aqui, mas é um preço bem alto, e todo o nosso lucro está posicionado aí. Nesses 13 imóveis. Então, assim, eu poderia tomar um puta risco comercial, trazer Uhum. mais um produto para o mercado, me posicionar, Uhum. fazer uma coisa muito louca, ou podia fazer um negócio muito mais conservador, by the book, bonitinho, com investidores e fazer um negócio com zero risco comercial, buscando lucro expressivo dentro de uma operação imobiliária que no final do dia, o lucro que eu vou ter das duas maneiras vai ser praticamente o mesmo. Legal, Só que um eu só tenho que risco com comercial risco enorme. muito menor. Muito menor. Então, Uhum. por que eu contei essa história? Porque eu acho que, assim, todos os incorporadores estão olhando para o mercado hoje. Você vê muitos incorporadores indo para a linha de HS, HMP, porque ele já tem essa natureza de operação de você se livrar de exposição Uhum. de caixa em diversos momentos por conta do operação que você tem com a caixa, o dinheiro que ela te disponibiliza, você tem que entregar vendas, é uma operação mais complexa. Mas tem muitas incorporadoras indo para isso. E muitas incorporadoras indo para altíssimo padrão. O médio alto padrão, ele está patinando um pouquinho. Uhum. Então, assim, eu não vou falar nomes de empresas, mas eu sei empresas muito grandes, inclusive de capital aberto, que executivos da empresa me falaram, em 5 anos a gente não vai ter mais um plantão de vendas. A gente vai vender, vai ter um stand macro, como tinha na Vitacom na época que eu trabalhava, que era aquela loja na Faria Lima. Isso, me lembro dessa Alguns loja. modelos de decorado ali, Alguns eles. modelos de decorado e a gente vendia tudo ali. Ali. Modelo padrão. Botar 3, 4 maquetes, cara, sem custo de decorado, sem custo de nada, com uma equipe Ou bacana. monta o próprio decorado e desmonta naquele espaço ali, né? Você não precisa eventualmente ter no terreno. É, sim. Acho Você sabe o custo que seria bem a melhor. gente pro Frei Caneca, inclusive, que é um lançamento que a Uhum. gente vai ter agora daqui 2, 3 meses, aí hoje tá me ajudando lá, ela que cuida do plantão para mim, com a equipe dela, super eficiente, entregou muita venda. Inclusive, dá parabéns aqui para ela, não tô Obrigado. puxando o saco, mas assim, a gente escuta muita gente, eu sou um cara, de mercado, acho que vocês perceberam que eu falo bastante, então eu acabo me dando bem com muita gente, e eu escuto todos os imobiliários e todo mundo me conta a mesma história. A mesma história, todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo me conta a mesma história. Aqui eu tô na frente de uma pessoa que realmente entrega, então parabéns por isso. Porque isso é muito Obrigada. difícil de comprar no mercado. Do que a gente tá falando? Não, só voltando Me um pouco senti nesse elogiado assunto aqui ali, e perdi o raciocínio. Né? o preço de custo, ele é bem comum lá no sul. Se você vai lá para Santa Catarina, tem muita incorporação a preço de custo. E no Nordeste também, a gente estava falando de Nordeste, também se faz bastante. Por que será? Né? Que São Paulo, daí eu falando de São Paulo capital, né? Não é tão comum essa questão do preço de custo, né? Do cara, obviamente,
ter ali um desconto, mas ele tem que pagar, obviamente, o apartamento no fluxo da obra, né? Ele não vai Isso. poder financiar depois. É isso né? aí. Hum. Eu vou falar pra vocês, Aham. porque é uma coisa que tá muito fresca na minha Aham. cabeça, é uma coisa que eu vivo no meu dia a dia, literalmente. Quando a gente abriu a WDS Prime, um dos nossos desafios muito grandes que a gente sabia que a gente teria naquele momento, putz, André é um profissional que está no mercado há 10, 11 anos e tem uma carteira de investidores legal. Uhum. Daniel e Luciano são incorporadores que estão há 20 anos no mercado e têm uma carteira de investidores da própria incorporadora muito bacana. Mas a partir do momento que eu estou criando uma empresa focada 100% em investidores, eu não consigo chegar em todos os investidores do mercado. E eu também não tenho a confiança de todo mundo, eu tenho a confiança de quem faz negócio comigo há 10 anos, eu não tenho a confiança do cara que nunca olhou na minha cara na minha vida. Né? Então a gente sabia que a gente tinha, né, esse estigma um pouco para quebrar. A gente fez um primeiro produto, aí, até falando um pouco do que você falou do conceito de preço de custo, parece que o preço de custo é uma coisa que é muito pouco feita em São Paulo. Não é 100% verdade. Existem incorporadoras muito grandes, algumas que a gente trabalha junto, que já fizeram 80, que já fizeram 100 prédios. Ontem, inclusive, eu fui num AAA, na Marginal, entregue por duas incorporadoras que só trabalham no modelo de preço de custo, que é Maurício Kuckerkorn e EBI, que é um dos principais prédios comerciais de São Paulo. São 54 lajes de 900 metros quadrados, vendidas em 17 dias. Foram 540 milhões de reais de captação, que foi feita em 17 dias pelos sócios, no momento da compra do terreno. Como que eles conseguiram chegar nisso sem pegar um financiamento, sem fazer absolutamente nada, com a confiança dos clientes? Quando que eles mostraram isso pra gente? Quando a gente criou a WDS Prime, a gente fez um primeiro produto em parceria com uma dessas incorporadoras, que é a EBI. A EBI é uma incorporadora que está aí há seus, 50 anos no mercado, já entregou 80 prédios, uma empresa enorme. E eles só trabalharam com preço de custo, eles nunca pegaram um centavo com o banco. Eles nunca fizeram um lançamento no mercado imobiliário, no modelo tradicional. E os investidores que os acompanham eles há 20, 30, 40, 50 anos. Alguns já estão na sucessão, alguns já estão na segunda parte da família que já está comprando. E o que foi espantoso pra gente? Quando a gente lançou, a gente fez o Ox House Perdizes. O Ox House Perdizes era um produto de 70 e 100 metros quadrados, onde a gente estruturou uma operação de equity para colocar o pessoal a preço de custo com posições ali dentro do produto. A partir do momento que a gente fez isso, não tô contar uma história 100% real. 95% do produto foi vendido em 20 dias. Quando eu falo que foi vendido, a gente teve uma venda, eles venderam todo o resto do produto, 6 unidades para o investidor, 3 unidades para o investidor, 2 unidades para o investidor. Na hora foi espantoso? Pouco, mas velocidade de vendas é uma coisa muito relativa, dá para você buscar de várias maneiras. O que chamou mais a nossa atenção, que daí foi onde abriu minha cabeça para falar, cara, tem alguma coisa que a gente estava fazendo de errado, e aqui que tá a fórmula mágica, talvez, para a gente fazer o negócio certo com menos risco. Qual que é a maior dificuldade que vocês acham que a gente tem hoje quando a gente senta com o cliente na mesa até ele comprar o imóvel na cabeça de vocês? A maior dificuldade é para você vender, né? Para você vender e pegar o dinheiro do cara. Tá. Eu acho que parte muito da confiança. Do cara acreditar que aquele negócio ali é bom e que você vai entregar. Concordo, você? concordo. Concorda? Aham. Eu concordo com vocês, e eu acho que depois disso tem uma etapa mais complexa. Porque, assim, uma coisa é o cara confiar no produto, se tiver um pitch, o cara vai entender e o cara vai ficar super excitado para comprar aquilo. Segundo, a confiança. Se você é um bom profissional de vendas, e você tem um rapport, e você consegue ali desenvolver e tem experiência, uma pré-confiança você até consegue pegar. Mas para mim, a maior dificuldade que tem a partir do momento que o cara tá convencido é pegar o dinheiro do cara. Fazer ele assinar um contrato que é diferente do modelo de contrato tradicional, sem a garantia de um banco, sem um monte de coisa, e conseguir pegar o dinheiro daquele cara. Pô, isso para mim é o mais complexo de tudo. Mais de 50% dos adquirentes desse produto pagaram sem ter um contrato assinado. Nosso gerente financeiro entrou dentro da nossa sala e falou: o dinheiro está caindo na conta da SPE, a gente está fazendo a gestão, a controladoria financeira. Ligamos para um dos sócios da EBI, ele falou exatamente essa frase pra gente: se eu der um pedaço de guardanapo e falar, eu vou te entregar o prédio daqui 36 meses, durante 36 meses esse cara não vai me ligar. Ali foi o mindfulness. Ali que abriu a cabeça, eu falei,
não é questão de captação, não é questão de facilitar, não é questão de livrar a exposição do incorporador. É questão de você se isentar do risco comercial e fazer um negócio inteligente, pautado na confiança e na entrega, que, cara, não tem absolutamente nada que bata isso. A gente estava fazendo a apresentação de um projeto que a gente está fazendo a preço de custo que chama Aurum Perdizes. Então a gente está ali na melhor localização de Perdizes, 140, 175 metros, plantas redondas. Ali é o Mazeu, que é uma zona de eixo urbano, que é os produtos onde você vai mais encontrar estúdios NRs e lojas e fachadas ativas embaixo do prédio. A gente fez um residencial alto padrão raiz. Então, quer dizer, eu não tenho um estúdio, não tenho uma loja. A gente perdeu o coeficiente de aproveitamento para entregar o melhor para esse investidor, já pensando em também se descolar um pouco do mercado de commodities. E ali a gente foi fazer a apresentação para os investidores. E aí fui lá, eu comecei, depois entrou o Luciano, que é um dos sócios da WDS, falou um pouquinho, o Sandro, que é um dos sócios da EBI, entrou, falou mais um pouquinho, e de repente veio o Carlão. O Carlão, cara lá já com seus quase 80 anos, mais de 40 anos no mercado, totalmente self-made na vida, um cara que não se formou na faculdade da vida, e um cara que ele vem com o seguinte discurso: vocês, investidores, têm os trabalhos de vocês, e vocês têm as preocupações de vocês, e é com isso que vocês têm que se preocupar. Com o dinheiro de vocês, deixem que eu me preocupo. Vocês estão vendo esse prédio aqui? Daí ele colocou o prédio na tela da Marginal, que esse prédio onde eles captaram 15 e 40 milhões de reais. Captei 15, 40 milhões de reais em 17 dias e pode passar lá na frente, tá entregue, acabou. Ele falou isso. Ele, em 2 minutos, ele falou mais que todo mundo falou em 40 minutos. Ele deu o gatilho da segurança, ele deu o gatilho da confiança, ele deu o gatilho da entrega, para todo mundo entender. E aí, a gente, toda vez que a gente vai ouvindo isso, pra gente é uma escola, pra gente é um aprendizado, né? Então, hoje, qual que é o nosso grande propósito como empresa? Em até 8 anos, nos transformarmos numa empresa onde 90% do share da WDS vai estar focado dentro da WDS Prime. E nós queremos ser mais do que isso. A gente quer ser uma incorporadora sob demanda. O que isso quer dizer? Eu quero fechar o terreno, chegar para o meu grupo de investidores e falar: o que vocês querem comprar? O que vocês querem que a gente desenvolva? O segredo aí vem da recorrência agora, né? Não é somente crescer, mas é crescer com uma qualidade e com uma confiança absurda dentro desse seu grupo de clientes ali, que cada vez vai trazendo mais pessoas. É isso. O Pedro falou sobre no Nordeste, no Sul, né? Tem-se muito essa venda por encomenda. Eu sou do Nordeste, eu conheço alguns construtores lá, e o que eu entendo da venda lá e a venda aqui, a diferença é muito essa questão de tamanho. Porque lá você tá lá, vamos supor, por exemplo, Maceió, que eu fui lá. Você vai lá dentro da empresa e você facilmente conhece o dono da empresa, você facilmente conhece o pessoal da incorporação e facilmente você conversa com eles e sabe qual que é o produto que vai lançar daqui 6 meses. Porque não é como se eles tivessem essa informação para soltar para uma gama de uma população muito grande. Eles não fazem igual aqui em São Paulo, que divulga nível Brasil, nível exterior, nível tudo, né? Eles divulgam ali, talvez para o bairro, no máximo para 3 bairros do lado, quem compra é quem passa na rua. Então, eles nem fazem muito essa questão desse marketing muito forte. Já qual que é o diferencial que você vê aqui em São Paulo? Que é um ponto positivo, mas é um ponto que você tem que saber fazer ele muito bem feito. Que é justamente, São Paulo você vende muito para fora, você não vende para o bairro somente. Exato. Você vende para São Paulo, você vende para o Brasil, você vende para fora. Então, o seu marketing, ele é muito escalável aqui. E por ser escalável, você não tem essa facilidade que lá tem de conhecer e de conversar e de falar: por que você não faz 3 dormitórios ao invés de 2? Não vai ter essa facilidade aqui, porque aqui é muito escalável. E isso que vocês estão fazendo é em escala, só que uma escala muito bem segmentada, porque você escala, só que você escala com cuidado. E aí você consegue fazer uma coisa planejada e uma coisa bem feita e ligar para um cliente. O que acontece pouco aqui é justamente essa recorrência, né? Que lá você tem a recorrência de uma forma fácil e o marketing difícil. Aqui não. O marketing é fácil vender. É difícil recorrência. Então, quem compra numa incorporadora, compra em 2, compra em 3, compra em 4. É tanto que o pessoal aqui acha que o corretor de imóveis ele só vende um prédio, não vende 2, 3, 4. A recorrência aqui é difícil. Lá não, você liga para o seu corretor e fala: o que vai ter? Então lá já é você se aproxima mais lá do modelo internacional do que aqui. Que aqui você tem muito marketing aqui, muito forte, enquanto lá não. Na verdade, o que é chamado de private hoje no mercado é relacionamento. É relacionamento. E também acabou virando, dentro de diversas aí empresas, acabou virando um varejão.
Exato. Porque, basicamente, você tem várias maneiras de você estruturar como que você vai fazer a captação de funding antes de você lançar o produto. Uhum. Qual que é o grande racional dessa operação? Pô, vou comprar um terreno. Esse terreno custa 30 milhões. Vou pegar e vou gastar mais 10 milhões com outorga e vou gastar mais 5 milhões com stand. O que isso vai me gerar? 45 milhões de exposição. Legal, puta, eu tenho 200 milhões em caixa hoje. Consigo colocar no negócio. Mas eu fico mais saudável se você continuar com os 200 milhões em caixa. Então, se a gente vai ter toda essa exposição, vamos trazer isso como cotas de investimento, um modelo de equity para investidores. E esses caras vão livrar a nossa exposição e vão ter um ganho dentro do produto. Quando você fala que você está fazendo isso com esse propósito, você está fazendo isso de uma maneira extremamente conservadora, porque você só está se livrando de exposição. O gatilho que isso dá para empresários, incorporadores, seres humanos, pessoas físicas, pessoas jurídicas, e aí vai depender muito do mindset da pessoa, se você passar isso, você consegue escalar sua empresa por 10, por 20, por 30 e crescer e captar, e captar, e captar, e captar. Né? Só que a partir do momento que você faz isso, você também entra num risco muito grande. Porque você acaba ficando muito alavancado dentro do negócio. Então, acho que um diferencial muito grande que a gente tem é que a gente é extremamente conservador. Então, para os produtos que a gente vai lançar, a gente faz captações específicas visando a nossa exposição. Para produtos que a gente vai fazer a preço de custo, a gente faz Até a obra. até a obra. E aí o cara que está até a obra, uma venda mais complexa, que você acaba trazendo um investidor muito mais profissional. E aí, qual que é o foco? Que é exatamente o que a Ari falou agora. É a recorrência. Então, assim, que eu, cara, treinei time de corretores muitos anos no mercado. E uma coisa que eu falo, a Ari sabe, porque ela já me ouviu falando isso 10 vezes. E eu falo mais uma vez aqui de novo. Acho que um dos grandes problemas, não dos corretores, talvez do mercado de vendas como um macro, é que todo mundo que trabalha em vendas, quase todo mundo, está olhando mais para o bolso do que está olhando para o cliente. Sim. Então, cara, não importa se você trabalha no mercado imobiliário, se você vende a Ferrari, que eu falei, se você vai vender uma bolsa da Gucci. Você está olhando que aquela bolsa de 50 mil reais vai te dar R$ 1.000 de comissão. Ou que aquele apartamento de 500 mil reais vai te dar 25 mil reais de comissão. E muitas vezes você não tem organização financeira para lidar com dinheiro, então você realmente está precisando daquilo. Então você tem um gatilho emocional que se sobrepõe ao seu próprio propósito. Perfeito. O que eu sempre falo para a galera é, para de olhar para o bolso e olha para o cliente. Porque o mercado imobiliário ele pode proporcionar ganhar 50, 100, 200, 300, R$ 1 milhão por mês. Você pode ganhar o que você quiser no mercado. Mas você tem que traçar uma estratégia e você tem que fazer exatamente o que a gente faz no preço de custo. O que a gente faz no preço de custo? Porra, o cara tá me ajudando. Tô pegando financiamento, o cara tá me isentando de risco comercial. O que eu preciso dar pro cara? Eu preciso dar um ganho pro cara. Né? Eu preciso dar um ganho pro cara expressivo, para que esse cara continue investindo comigo. Pro corretor, cara, exatamente a mesma coisa. Você tem que olhar pro seu cliente, você tem que querer que ele ganhe mais do que você. Porque com a recorrência que você vai criar ao longo do tempo, aí você cria o seu próprio private, né? Que é da sua própria empresa. Onde você vai ter os clientes que te chamam de meu corretor, e aí esses clientes chamam de meu corretor, esses caras que vão te deixar ricos. Exato. Né? Exatamente. Eu gosto de falar sobre isso, porque assim, a gente, obviamente, quem está no mercado imobiliário está vendendo, mas a gente tem alguns casos de alguns clientes, inclusive essa semana aconteceu isso, do cliente, eu não sou o tipo de pessoa, né, dona de empresa, que deixa meu número off. Não sou esse tipo de pessoa. Eu deixo meu número disponível para essa pessoa que está lá comprando com o meu corretor, me ligar, falar com o meu assistente, marcar uma ligação comigo e falar assim, ó, eu tô comprando com o corretor tal, posso comprar? Pode comprar. Esse produto tá legal. Meus corretores não conseguem vender coisa que a gente não acredita. Isso é um problema, mas não, eu gosto de ver isso como uma qualidade, porque a gente não acreditar e vender é um problema, eu acho. Vai ser um problema depois? Vai ser um problema depois. E assim, teve um caso de um cliente que ele estava comprando 3 apartamentos semana passada. E aí ele estava comprando 3 com uma corretora minha e tudo mais. Ele tem o meu contato ali, ele mandou uma mensagem e falou assim, Ariane, você vai me xingar, mas eu não vou comprar 3 com você não, vou comprar 2 com vocês. E uma corretora me mandou um produto aqui que eu achei legal. Eu mandei uma mensagem para ele e falei, cara, segue seu coração, compra 2 com a gente, compra 1 com essa corretora. Quando você quiser vender esse seu apartamento aí, que eu não acho que seja bom, volta para mim e eu vendo ele para você. Aí ele, tudo bem. Foi lá. Uma semana depois, ele voltou, Ariane, eu vou comprar os 3 com você. Eu senti confiança. Eu não quero esse outro dela. Eu acho que é melhor eu comprar os 3 com você mesmo, com sua empresa, porque eu fico aqui tudo junto com vocês. Eu falei, bora comprar. Mas antes, quando eu fui sincera ali com ele, eu não tentei trazer o cara pra mim, não. Eu falei, cara, segue seu coração. Você tá ciente disso? Você tem certeza? Não, tenho certeza. Beleza. Não tinha certeza.
Porque quando você fala com sinceridade com o cliente e não tenta queimar produto nem nada disso, fala com sinceridade, eu não compraria isso, mas compra e eu vendo para você depois, eu dou um jeito. E aí, quando você fala com sinceridade com o cliente, esse cliente você conquista. E é isso que a gente faz muito aqui dentro da empresa. O corretor, ele tá lá falando com o cliente não compra a ideia, eu falo com ele, cara, seja sincero, fala o que você tá sentindo. Porque é isso que vende, é isso que traz a recorrência, né? É você vender o Auron ali, é você vender o Tons, mas não é você vender o produto. É você vender o porquê que você fez aquele produto. Quando você vira e faz uma apresentação do Tons e fala, cara, eu trouxe arquiteto tal porque o produto vai ser muito mais legal, eu poderia ter investido menos, mas eu investi mais porque eu quero que seja um destaque ali na rua, é isso que faz o diferencial. É você trazer o Auron Perdizes e falar, pô, 13, 14 mil ali, um private, que a gente vai fazer uma coisa diferente para você numa região que tá vendendo a 22, mas não é por causa de preço. É por causa do produto. Olha o produto, 100 e poucos metros quadrados dentro de uma região que está vendendo muito 18, 20, e eu trazer esse produto para vocês e falar, olha, eu tô trazendo um produto que é diferente na região, porque 2 dormitórios vai ser 70, o meu é 100 e pouco. Então, é o diferencial. Isso que eu vejo que é um diferencial que faz a venda acontecer e ser recorrente. Porque a falta da recorrência é fácil. Vender imóvel é fácil, não é difícil. Você vender um estúdio não é tão difícil assim. Você vender um apartamento de 150 metros em um mês não é difícil. E aí, mas vender 3 vezes para esse cliente, aí isso é difícil. A falta da recorrência foi o que fez com que o mercado tivesse que ficar inserido no mercado de lançamentos da maneira que está até agora. Então, quer dizer, todo lançamento que eu vou fazer é um risco comercial. Ah, mas eu tenho ali um X número de investidores. 3 caras que compram comigo. Sim. Mas eu tenho 100 unidades no prédio. E Se eu achar 97 caras Novos. a cada empreendimento que eu for lançar. Esse comercial é muito grande. Foi legal que você contou essa história, porque eu vou contar uma história que está muito fresca na minha cabeça, porque ela literalmente aconteceu tem 3 dias. Tem uma grande amiga, que é uma super corretora no mercado, que é a Renata, que é a irmã da Regiane, que é uma outra amiga minha, que eu considero também aí uma das melhores corretoras do mercado de alto padrão. Ela ligou pra gente e falou, olha, tô com um cliente, o cara é da Argentina... ele tem um RS6 para dar, custa 950 mil reais, tem mais grana para colocar. A gente para o negócio. Falei, cara, vamos sentar com o cara, vamos entender. O carro é o menor dos problemas, né? A gente resolve tudo, a gente só tem que chegar num preço que seja legal para todo mundo. E aí o cara foi lá com o meu gerente comercial, visitou o produto, no caso era o Frei Caneca naquele momento, e aí ele veio conversar com a gente. Sentou na mesa, ele sentou para fazer negócio. Um cara extremamente objetivo, o cara tem empresa na Argentina, no Uruguai, no Brasil, um cara muito rico e um cara muito gente boa e um cara muito objetivo. Ele falou, sentei aqui para comprar. Ele veio literalmente pronto para assinar o contrato. Então, qual que é a expectativa do cara e qual que é o normal de se esperar? Que o incorporador vai fazer de tudo para pegar o dinheiro daquele cara naquele momento. Porque se o cara quer fazer um Pix hoje na minha conta, quem que não quer pegar um Pix hoje na conta? Né? Não importa de onde vem, você quer pegar um Pix hoje na conta. Eu acho que isso é de comum acordo de qualquer pessoa acho que mora no nosso país. O cara sentou na nossa frente, começou a explicar das dores dele, começou a explicar sobre o que ele precisava. Então ele, tem um escritório no Jardim das Pertizes que ele aluga de 300 metros quadrados, que ele coloca 30 mil reais por mês. E ele precisava de um escritório, que é uma coisa que a gente não conseguiria fazer no Frei Caneca nem nas NRs, porque a gente tem um prédio com uma outra vocação, que é uma vocação para locação de apartamentos residenciais, né? Então isso a gente não conseguiria fazer. Ele comprou alguns apartamentos, saí da sala, conversei bastante ali com o Daniel e com o Luciano, voltei para a sala, olhei para a cara dele e eu falei, cara, é o seguinte, a gente vai fazer negócio, tá? Mas agora e hoje não é o momento, porque eu tenho um negócio melhor para você. Tem o meu sócio, daí o pessoal da EBI, tem esse prédio na Marginal, por isso que eu fui no prédio lá e tal, tava contando essa história agora, e tem essas lajes de 900 metros quadrados, que pode ser dividida em duas, de 450 metros quadrados, e a gente sabia que tinha um investidor ali dentro que conseguiria vender a laje dele já pronta, parcelada em 5 anos, sem o cara pegar financiamento. Que pro custo de exposição do cara é um negócio inacreditável e completamente quase que impossível dele encontrar no mercado. Então, eu podia ter sentado e ter feito de tudo para vender o Frei Caneca. No primeiro movimento do cara, ele virou para mim e falou, por que você está fazendo isso? Me explica por que você está fazendo isso. E aí eu falei para ele, cara, eu entendi onde está a sua dor e eu quero ajudar a resolver seu problema. 2, eu quero ajudar o meu sócio porque o meu sócio sempre me ajuda. 3, esse investidor do meu sócio que tem essa laje, o dinheiro que a gente vender da laje, ele vai colocar num outro empreendimento nosso. Eu fui 100% honesto com o cara.
E o cara falou, muito obrigado, eu nunca vi isso acontecer na minha vida, eu nunca aceitei na frente de um empresário que eu tava disposto a dar meu dinheiro e o cara não pegou, e amanhã eu vou visitar essa laje com você. Foi, visitou a laje, sentou com o incorporador, sentou com o cliente, fez uma proposta, fechou o negócio, foi viajar, tá indo agora a Marrocos, Argélia, um monte de coisa, e se comprometeu na volta da viagem, independentemente da laje, e o carro entrou lá dentro do negócio, em comprar 4 freicanecas e um Aurum Perdidos com a Olha gente, só. pela confiança que ele pegou na gente por conta do atendimento que a gente deu nele. Uhum. Então, isso tá numa visão que vai muito além. Então, é a visão da confiança, a visão de você ser honesto com o cara e do Sim. cara olhar, entender que você olhou para ele e que, porque, assim, de verdade, o cara hoje pegar e comprar 5 freicanecas ou comprar um Aurum, eu vou ficar feliz. Para mim é ótimo, mas isso não representa para mim muita coisa. Assim como o corretor também não tem que representar muita coisa uma venda, porque a venda pela venda não é nada, né? Como esse cara, eu tenho certeza que se a gente cuidar muito bem dele, ele vai ser meu cliente por 20 anos. Porque a primeira experiência que ele teve comigo foi a melhor que ele poderia ter. E provavelmente diferente do que ele teria em outras empresas no mercado, né? Então hoje a gente acaba focando muito nisso, né? Que é uma coisa que eu acho que vem muito com a experiência que a gente vai adquirindo ao longo dos anos no mercado imobiliário. Adorei essa história. Muito Boa, bom. né? Também Essa gostei. foi assim, aconteceu em 3 dias, cara. Foi muito por acaso. Bora pros finais aí? Bora para os finais. Bom, a gente falou de private, a gente falou de relacionamento, eu acho que Corporação. incorporação, eu acho que a parte de relacionamento ela é um diferencial muito grande aqui de mercado imobiliário, mas como a gente falou muito de private, André, no final a gente gosta de encerrar com 3 dicas de ouro. A gente gosta de trazer isso aqui para o nosso investidor, né? E eu queria que você trouxesse isso para o investidor ali do private, principalmente, aquele investidor que entende o risco do negócio, mas entende o potencial de valorização e de ganho desse negócio e que o relacionamento é realmente importante, né? Existe esse investidor que dá essa importância também, assim como a gente dá. Traz essas 3 dicas de ouro aí pra gente, para esse investidor. O cara que quer comprar aí a preço de custo, quer investir com vocês aí numa incorporação. Eu acho que assim, a natureza do preço de custo e a natureza da captação do private, que acontece muito no mercado, que é para liberar exposição, são 2 naturezas muito diferentes. Então, eu não vou falar nem da minha empresa, nem dos meus sócios, eu vou falar de uma maneira muito mais macro, sem citar nomes aqui no mercado. Né? André, pessoa física, o que o André olharia no investimento que ele está fazendo, o que eu olho nos investimentos que eu faço nesse modelo do mercado. Primeiro, eu olho para a incorporadora. Se eu sou investidor profissional, eu vou buscar entender o quanto que essa empresa é alavancada, como que é a operação dela, como que é o meu retorno, como que tá as bases desse retorno dentro do contrato, se é uma operação financeira ou se eu vou conseguir atrelar alguma coisa a um apartamento, mas mais importante, entender quem que é a empresa que eu estou fazendo o negócio, porque se eu entendo que existe um risco, eu não vou querer colocar meu dinheiro numa empresa que eu sei que está muito alavancado, que existe um risco maior do que o próprio risco do negócio, né? Entender o risco do negócio é uma coisa. Você tomar o risco da empresa, para mim é uma coisa completamente diferente que eu acho que o investidor não deveria tomar. Obviamente que existem casos no mercado onde se existe uma compreensão de que aquela empresa X, que é muito alavancada, está vendendo mais barato do que outras pessoas e que o cara está tomando um risco maior, mas que o prêmio também é maior. E aí vai muito do perfil de cada investidor. Eu sou um pouco mais conservador. Eu prefiro colocar meu dinheiro, mesmo que o meu retorno não vai ser 25, vai ser 20, mas eu tenho certeza que os 20 pelo menos eu vou conseguir alcançar. Porque os 25 eles ficam ali no limbo, que se der certo, deu certo, mas se der errado, pode postergar e dá tudo muito errado. Então essa é a primeira dica. Segunda dica que eu olharia para o modelo de private. Eu acho que assim, não existe uma fórmula mágica, mas existem dados que te levam a concretizar uma coisa muito bacana. Pô, vou investir na Freicaneca. Cara, legal, vou investir na Freicaneca. Cara, dá uma estudada no mercado. Vai na noção dos plantões, vê quanto tem de estoque nos produtos, vê quanto que está fechando, entende o mercado, entende a velocidade de vendas do mercado, porque assim, quando o cara entra numa operação de private, o cara é financeiro, porque o cara que é patrimonialista é muito simples. Cara, ó, aqui tá vendendo a 20, eu tô te vendendo a 13. Eu vou ficar com o imóvel. Vou ficar com o imóvel, tem potencial de Airbnb. Cara, acabou. Não tem muito mais o que falar para convencer o cara.
por via de regra, qualquer negócio desse acaba se tornando interessante para o investidor. Mas quando o cara tem um viés financeiro, ele precisa entender o nível de risco comercial que ele está tomando. Você vai vender depois, né? Sim. E voltar. a Olhar toda a velocidade. documentação da incorporadora também, cara. Olhar toda a documentação da empresa, olhar toda a documentação da SPE. E entender o mercado que ele está sendo inserido para ele entender quanto tempo ele vai demorar para vender aquele ativo. Porque quando o cara é financeiro, ele vai olhar para uma taxa, que é a taxa de retorno. Então o cara vai olhar para aquela TIR e falar, olha, se eu coloquei o dinheiro hoje e sair daqui 6 meses dessa maneira, eu vou buscar sair daqui 6 meses dessa maneira, eu vou ter uma TIR de 25. Só que se ele olhar o mercado está inteiro estocado e o recebimento dele ou a venda for 1 ano para frente, cara, fudeu. Né? O cara vai jogar o TIR dele de 25 para 17. Ele vai acabar não ficando tão feliz quanto a expectativa que estava lá atrás. Né? Uma outra dica de ouro assim, a gente é muito conservador e eu acho que a partir do momento que a gente senta com alguém que promete uma coisa completamente maluca na nossa frente, sendo qualquer tipo de mercado, eu sempre fico com o pé atrás. Então, se alguém está te prometendo 30%, 25% de cara, de ganho, de TIR, de tudo, tenta entender um pouquinho melhor isso, para você entender se é realmente isso que você está entrando. Porque, assim, dentro do mercado com a Selic caindo e tudo mais, se você tiver 15% ao ano, 17% ao ano, você já está Tá bom porrando. demais. Mas se você está com a expectativa de ter 30% e você tiver 17%, você vai achar que você fez um péssimo negócio. E aí eu considero isso uma venda muito, muito, muito mal feita. E uma dica que eu acho que assim, é extremamente importante para o investidor entenda em que fase está o empreendimento, pegue toda a documentação do terreno e mande para o seu advogado profissional nessa área analisar. Cara, entende se o terreno está comprado, se o terreno está pago, entende o tamanho do risco que você está tomando. Que existem diversos riscos. Existe o risco do terreno que já está comprado, o projeto já está em aprovação e já está quase PRI. Existe o risco do terreno que foi opcionado, o cara nem começou a pagar, não superou as resolutivas do compra e venda, que nem foi assinado, e o cara está pegando dinheiro para um negócio que ele não sabe nem se vai acontecer. Então, pode ser que você até queira tomar esse risco, mas você olhando para isso, e vamos dizer que o cara está te cobrando 12, e aí você tem um cara do lado que está te cobrando 12 já com um negócio pago, aí você pode tomar a decisão de entrar nos 12 no negócio pago que tá mais certo, ou virar pro cara, amigão, você quer meu dinheiro agora? É 9 mil reais por metro quadrado. Porque eu só aceito isso com um prêmio muito maior. Né? Então, como você é investidor, para você ter como negociar uma coisa que a princípio é inegociável, você tem que entender do negócio do cara e do negócio como um todo, para você ter uma base de negociação. Porque se o cara varar para você, ó, o mercado faz a 20, eu tô te vendendo a 12, não tem o que discutir. O cara tá te dando 8 mil reais de desconto. Mas em quanto tempo, em que risco e por quê? Né? Acho que Isso é o mesmo dinheiro, só que com riscos completamente diferentes, né? Então tem que analisar esse tipo de coisa. Boa, acho que é isso, né? Sensacional. Vamos finalizar aqui, falar pro pessoal que quem quiser colocar as dúvidas aqui também pra gente poder responder depois, né? A gente pode responder, a gente pode aí chamar o André numa próxima também. Sempre, Coloquem se suas você quiser. dúvidas aqui nos nossos comentários. E também tem o QR Code, né, Pedro? Boa, a gente sempre deixa o QR Code aí na tela, tem o link na descrição, quem quiser saber mais aí dos investimentos com a Brick. Comentem aqui, quem não tá seguindo já o nosso canal aqui, segue, porque a gente tem vídeo novo aí toda semana e sempre com convidados de peso aí, tipo o André, que hoje eu tive uma aula aqui de incorporação, estruturação de negócio, imobiliário. O André ensina, ele ensina. Imagina, a gente sempre aprende um pouquinho com todo mundo e eu acho que é assim que tem que ser. Eu agradeço demais o espaço de vocês aqui, pessoas que eu admiro, pessoas que moram no meu coração, pessoas queridas, obrigado. A gente hoje tem um tempo curto, a gente entrou em muitos temas. O dia que vocês quiserem, estou 100% disponível para a gente conversar sobre mercado de incorporação, formação de terreno, novos negócios, estruturação, coisas mais técnicas que podem trazer um conhecimento maior tanto para o corretor quanto para o investidor, para eles poderem tomar as melhores decisões e trabalharem da melhor forma possível. Boa. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado a você, André. Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Obrigada, Valeu. pessoal.